Oi, pessoas. Saudações hominíneas para todos. Bom, tendo dito o que eu falei sobre a evolução humana a título de introdução à pré-história, hoje eu vou começar finalmente a falar da pré-história em si, sabe, os períodos e tal. E espero que tenha ficado suficientemente claro em relação ao que eu já falei, que o ser humano, com a fragilidade biológica que ele tem, ou ele aprendia a fazer as coisas que a natureza não lhe deu, ou seja, ou ele desenvolvia inteligência, ou ele estava extinto. Então, o ser humano, frágil do jeito que é, ele tinha que desenvolver um mecanismo qualquer para escapar da evolução, uma porta dos fundos, na seleção natural, senão ele se lascava. E aí, para não se lascar, o ser humano começou a lascar pedra, que é o que eu vou começar a falar agora, o primeiro período da pré-história, que é a Idade da Pedra Lascada, cujo nome oficial é Paleolítico, onde paleo significa antigo, lítico, pedra. Então seria uma antiga Idade da Pedra, que vai ter outra, uma nova Idade da Pedra, um Neolítico mais tarde. Então Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, ou Antiga Idade da Pedra é a mesma coisa. Vai da hora que o ser humano começou a lascar pedra, há uns 2 milhões de anos atrás, até o surgimento da agricultura, coisa que aconteceu mais ou menos há uns 10 mil anos atrás. Então, são quase 2 milhões de anos de paleolítico. Primeiro ser humano que lascou pedra foi o Homo erectus, tá? E nós, Homo sapiens sapiens, não fomos os primeiros nem os únicos a trabalhar pedra lascada, tá? O erectus fazia isso, o Neandertal também. E só que para caracterizar esse período, algumas considerações iniciais. Primeiro que, como é pré-história, não tem escrita, e como eu já falei, a história é a ciência que analisa documentos escritos e não tem escrita. Então a história ela tem que se basear em outras ciências, tá? Que são chamadas normalmente de ciências auxiliares da história. Eu particularmente não gosto muito desse nome, porque dá a impressão que elas existem só para auxiliar, só para ajudar a história, como se fossem crias ou suportes. Não é, são ciências completas, independentes, como a arqueologia, a antropologia, a paleoantropologia, a botânica, a biologia, mesmo a química, que para datar certos vestígios orgânicos você precisa de testes químicos ou físico-químicos, como o teste de carbono 14. Enfim, eu vou me basear nessas ciências, tá? É óbvio que, óbvio assim, é claro que essa versão que eu vou passar do paleolítico é superficial, eu não sou nenhum arqueólogo profissional, nem paleoantropólogo, mas eu vou procurar focar em como é que se raciocina em relação a esse período, porque tem cara que pensa, pô, como é que sabe o que aconteceu há 1 milhão de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, se não tem nada escrito, ninguém filmou, tá? Então, para começar, não dá para saber exatamente o que aconteceu em termos de fato. Não tem como saber. Um ou outro caso esporádico que dá para saber do fato em si, o que aconteceu. No mais, falar sobre a pré-história é tentar caracterizar como é que o ser humano vivia, como é que era a vida humana nessa época. E é um trabalho literalmente detetivesco, tá? Que nem um detetive. Chega numa. Acha uma cena do crime, entre aspas. Ele tem lá pistas, vestígios, ele tem que concluir em cima daquilo ali. E eu repito, eu vou procurar focar nisso aí, muito mais do que caracterizar o paleolítico, tentar explicar como é que funciona o raciocínio, pra você não ficar achando que é achismo, sabe? Pô, como é que sabe dessas coisas todas? É ciência, tá? E ainda que o raciocínio apresente falhas, como eu já falei, a ciência evolui, ela progride, a gente vai lapidando. Então veja bem o seguinte: está lá um cientista escavando, um arqueólogo, um paleoantropólogo, ele de repente ele acha uma pedra, que nem mais ou menos essa que vou colocar no vídeo aí, e
essa pedra é a pista que o Sherlock da história tem que tirar respostas. Repito que não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas com base nessa pedra, a gente tem que concluir como é que era a vida humana. Então dá para ver que essa pedra não é obra da natureza, certo? Porque as batidas na pedra, as lascas que foram sendo tiradas dela, não poderiam ter sido provocadas por fenômenos naturais. Sabe? Você vê que a batida, o trabalho na pedra foi, às vezes, de lá para cá, daqui para lá, de cima para baixo, da frente para o fundo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então não é um produto da ação natural. Um vulcão não ia expelir uma pedra com esse monte de recorte. Ou uma pedra rolando no rio a título de erosão, qualquer coisa desse tipo. Não dá. Então dá para ver que não é natural. Agora, se não é natural, óbvio, alguma criatura fez aquilo, certo? E vai vendo como é que se raciocina. Que é dessa pedra que tem que sair tudo quanto é resposta. Então dá para ver que não é produto da natureza. Agora, se não é, se não foi a natureza que fez, alguma criatura fez aquilo. E não pode ter sido por instinto, porque há uma variedade grande de técnicas, de tipos de ferramentas de pedra lascada, que, sabe, várias culturas, como a olduvaiense, a chioliana, mesmo Clovis na América. Então você tem uma variedade desse tipo de ferramenta de pedra que permite concluir que não foi instintivo. Se fosse instintivo, você teria sempre o mesmo padrão. Você pega, por exemplo, casinha de João de Barro, cara, é tudo igual, certo? Ou pelo menos extremamente parecido. Não interessa se é aqui ou 6 mil quilômetros de distância, não interessa se é hoje ou 500 anos atrás, 1000 anos atrás, é sempre do mesmo jeito. Que aí e não muda por quê? Porque é programação biológica, é instinto. Então, o dia que você vê João de Barro fazendo casinha, mas fala, vou puxar uma laje, vou fazer uma edícula aqui, aí você pode falar que ele está pensando. Então não está, é instinto. Então, retomando a análise, tá lá o cientista escavando, ele acha uma pedra lascada que não foi feita pela natureza, ou seja, alguma criatura fez. Essa criatura pensava, porque não foi por instinto, desculpa. E então, se não era humano, já que pensava, não porque você tinha que ter um certo conhecimento técnico, ainda que superficial, ainda que informal, sobre geologia, tá? Saber qual pedra é mais mole, qual pedra é mais dura, qual pedra batendo em qual, forma essa ou aquela lasca. Então, sabe, a criatura que fez aquilo pensava. De maneira que se não era humano, era pré-humano. Estava no caminho, já estava desenvolvendo a inteligência. Agora, não dá para datar a pedra, tá? Geologicamente, você pode até descobrir quando é que a pedra foi formada, milhões de anos atrás. Mas quando a pedra foi trabalhada, não dá para datar, tá? Exatamente. Então, normalmente, os caras usam a geologia, daí uma ciência suporte para a história, e estratificação, dependendo da camada geológica onde a pedra está, dá para saber mais ou menos quem, que a criatura que fez aquilo viveu naquela época. Se tiver algum resto orgânico, tá? Tipo resto de pele ou carne ou na pedra, dá para datar com mais precisão com carbono 14. Mas a técnica do carbono 14 ela só permite datar restos orgânicos. Então não dá para datar a pedra. Mas tendo em base, como base a camada geológica, onde ela está, dá para saber mais ou menos quando ela foi feita. E, pô, a criatura que pensava. Então, repito, se não era humano, era pré-humano. Estava no caminho. E é dessa pedra que tem que sair todas as demais conclusões. Que a gente vê que a pedra ela não foi trabalhada na sua totalidade. Repito que a criatura que fez a pedra, ela pensava. Tá? Isso que vocês viram no vídeo é o núcleo da pedra de onde eles tiravam as lascas, que seria mais ou menos isso aqui. Talvez uma parte... Essa pedra não é pré-histórica, tá? É só um exemplo. Mas é uma parte laminada, às vezes uma ponta, que usava para furar osso e tirar o tutano de dentro, já que o ser humano come de tudo. E você vê que a pedra inteira ela não foi trabalhada na totalidade. O cara bateu a pedra, a criatura, bateu a pedra para formar uma lâmina, uma ponta,
mas não trabalhou a pedra inteira. Então isso aqui poderia até machucar a mão na hora de manusear, como se fosse uma machadinha de mão. E aí vem a... Desculpa. Aí vem a questão. Pô, essa criatura sabia lascar pedra, tanto que lascou. Não dá para imaginar, quer dizer, a gente pergunta, por que não trabalhou a pedra inteira? Se sabia lascar a pedra, tanto que lascou. Aí não dá para imaginar que a criatura não quisesse trabalhar a pedra inteira, sabe? No sentido de tornar ela mais anatômica, mais confortável para o manuseio. Então, só de usar, repito, podia machucar a mão. Então, vem a questão na cabeça, por que não trabalhou a pedra inteira? Se sabia e provavelmente queria. A conclusão que a gente pode chegar é que devia ter alguma coisa mais importante na cabeça para fazer do que ficar alisando uma pedra até deixar ela anatômica, confortável, polida, vamos dizer. Que só vai aparecer muito tempo depois do início do Paleolítico, pedra polida. E aí a gente pensa o quê? Devia estar com alguma coisa mais importante na cabeça. Para não ficar alisando uma pedra, vai você tentar fazer isso em casa, você vê o trabalho que dá. Agora, era a principal ferramenta. É o que garantiu a sobrevivência da espécie ou da criatura, pelo menos. Porque isso aqui seria a garra que a gente não tem, o dente que a gente não tem, com essa lâmina. Se poderia esfolar um animal, arrancar o couro, botar por cima da pele, seria a proteção do couro que a gente não tem, a pelagem que a gente não tem. Ou enrolar o couro no pé, seria o casco que a gente não tem. Quer dizer, era a principal ferramenta. E aí a gente pergunta, pô, o que pode ter sido mais importante do que isso? Se era a principal ferramenta para o cara não trabalhar a pedra inteira. A única resposta possível é comida. Pelo menos seria mais urgente. Então a gente conclui que a criatura não trabalhou a pedra inteira porque estava mais preocupado em achar o que comer. O ser humano, apesar de ser onívoro, ele não sabia produzir alimento. Tá? Então dependia de encontrar alimento pronto na natureza. De maneira que a gente imagina que esses primeiros seres humanos viviam de caça e de coleta. Eles dependiam de achar alimento, isso consumia a maior parte do tempo dos caras, óbvio, que não tinha self-service, restaurante, iFood, porra nenhuma disso. Então o cara devia estar com isso na cabeça. Só isso explicaria por que não trabalhou a pedra inteira no sentido de fazê-la mais anatômica, mais confortável. Agora, vai vendo como é uma cadeia de raciocínio. E ainda que apresente falhas, repito, não sou arqueólogo profissional, mas só para você entender como é que funciona. E aí, se a gente conclui que é um caçador ou coletor de alimentos, outra pergunta aparece, que você pode ir por eliminação, aí é nômade ou é sedentário? Resposta, nômade. Ele nunca pode ficar muito tempo num lugar só. Já que ele depende de encontrar comida pronta na natureza, a hora que uma determinada fonte de abastecimento alimentar se esgota num determinado lugar, ele é obrigado a se deslocar, tá? Então não vai ficar o tempo inteiro num lugar só. Óbvio que ele podia ficar, às vezes, meses, talvez até anos, dependendo da quantidade de alimento disponível. Mas uma hora ele vai ter que se deslocar. Então é nômade. Vai vendo como a gente conclui as coisas a partir da pedra. Aí vem outra questão. Se ele é nômade, ele constrói casa? Não. Primeiro que não trabalha direito nem a pedra inteira, que é a principal ferramenta dele, não vai perder tempo construindo casa. Além do que nunca fica muito tempo num lugar só. Então, mas o ser humano é frágil. Ele precisa de abrigo. Não só contra predadores, mas também contra intempéries. E aí a gente conclui o quê? Que da mesma forma que o ser humano depende de encontrar alimento pronto na natureza, ele também depende de encontrar abrigo. Eu vivi em abrigos naturais. Copa de árvore, árvore oca, petrificada, toca, abandonada por algum outro bicho, caverna, principalmente, que oferece mais proteção, não só contra a predação, mas contra as intempéries. Daí a expressão homem das cavernas, para caracterizar o ser humano desse período. Então, vendo de uma pedra, dá para a gente ir tirando uma porrada de conclusões, tá? Dá para concluir que vivia de caça e coleta no Paleolítico, que havia nomadismo, que vivia em abrigos naturais, tá? Provavelmente essa criatura estava organizada em bandos, que é uma forma
primitiva de organização. O ser humano não vive sozinho, justamente por ser frágil, ele tem que agir em grupo, sabe? Só que os grupos eram pequenos, a expectativa de vida era muito baixa. Imagina o que quer ser viver num ambiente selvagem, dependendo de caça e coleta, 2 milhões de anos atrás. Então estima-se que os grupos humanos tinham 30, 40 pessoas, não mais do que isso aí, certo? E o bando é a forma mais simples de organização. Tá? Vou ressaltar que não havia provavelmente noção de família. Só vai aparecer uns tempos depois que eu vou explicar. Mas porque vivendo num grupo pequeno, bando, 30, 40 indivíduos, não dá para o indivíduo saber ou diferenciar dentro do bando quem é mais próximo, quem é mais distante, sabe? No máximo, maternidade, cria, mas isso aí é instinto. Não se trataria de uma organização social, tá? Então vai vendo que de uma pedra dá pra gente tirar uma porrada de conclusões sobre o Paleolítico, sabe? Que é caça e coleta, nomadismo, vida em abrigos naturais, organização em bandos, provavelmente também não tinha noção de propriedade, no máximo posse, e ainda assim temporária. Até que o bando até poderia considerar um determinado território, por exemplo, como sendo dele, mas enquanto ele está lá, uma hora o cara vai embora, que esgota a fonte de abastecimento alimentar, e aí lasca-se, fica para trás. E realmente essa noção de territorialidade devia ter, porque se um determinado grupo humano tentar entrar no território de outro, que é um concorrente, vai disputar recursos de origem animal, que é a caça, de origem vegetal, que é a coleta. Então dava pau. Se um bando tentasse entrar no território do outro, o pau comia. Então você olha para o ser humano nessa época, se não fosse o fato de pensar e estar lascando pedra, seria um animal como outro qualquer, sabe? Leão, por exemplo, vive de caça, tem noção de território. Se um bando de leões tentar entrar no território de outro, o pau vai comer. Você tem vida em abrigos naturais, certo? Organização em bandos. Então, se não fosse o fato de estar lascando pedra, o ser humano seria um animal como outro qualquer. Não teria muita diferença entre os demais grupos de animais esparramados pelo planeta. De maneira que, repito, de uma pedra dá para você tirar uma porrada de conclusões. E é um trabalho detetivesco. Do mesmo jeito que um detetive chega na cena de um crime e tem que, com base nas pistas, nos vestígios, descobrir o que aconteceu, é assim que funciona. Então não é achismo, sabe? Ninguém, não é passe de mágica, nego tirar da cartola, a vida era assim há 2 milhões de anos atrás. Então, recapitulando, dessa pedra, que essa pedra que eu coloquei no vídeo aí, é o núcleo, é o lixo. A lasca mesmo, sobrou menos lasca, que nem aquela que eu mostrei na minha mão, e sobrou mais ou menos o núcleo de onde eles tiravam essas lascas, certo? Era o lixo, que ele jogava fora, mas é o que mais tem para a gente estudar o Paleolítico. E eu repito, com base no recorte desse núcleo, é que dá para você tirar um monte de conclusão, que não é natural, que não é instintivo, que a criatura pensou. E aí as outras conclusões, você vai por eliminação. Então, fechando o conteúdo de hoje, tem mais coisa para falar do Paleolítico, mas são análises um pouco mais, repito, um pouco mais complexas. Eu não vou falar hoje para o vídeo não ficar muito longo, não encher o saco, e também porque vai exigir uma análise um pouco mais aprofundada, tá legal? Mas por enquanto dá para concluir do Paleolítico quais as características desse período: caça e coleta, nomadismo, vida em abrigos naturais, noções de territorialidade, organização em bandos, como qualquer animal, tá certo? E desculpa aí aos arqueólogos ou paleoantropólogos profissionais, mas eu realmente procuro fazer pensar, tá? Que é o principal. Não precisa ficar decorando as coisas. Melhor você aprender a raciocinar em cima, que aí fixa melhor e você desenvolve a nossa força, que fez a gente sobreviver, mesmo estando fadado à extinção, por ser muito frágil biologicamente. Falou, pessoas? Eu vou ficar por aqui hoje. No próximo vídeo eu vou continuar analisando o Paleolítico. Mas é fundamental, repito, ainda que o raciocínio que eu expus hoje apresente falhas,
Não sou o dono da verdade, você aí pensa, pesquisa, se quiser se aprofundar. Ninguém tirou isso de achismo, tá legal? É ciência. Falou, minha gente. Saudações hominíneas para todos. Até a próxima.